Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Essa semana nós vamos estudar o livro de Enos, Jarom e Homini, né? Cada um desses livros tem apenas um capítulo, vai ser rápido. E hoje a gente vai estudar Palavras de Mórmon. As Palavras de Mórmon, ela faz uma divisão no texto aqui, tá bom? Tem as placas maiores de Nefe e as placas menores, né? Que Nefe tinha. Todas essas duas placas se chamavam placas de Nefe. Então a gente às vezes se sente confuso, né? Qual placa que está mencionando aqui? Então, as palavras de Mórmon, ela faz essa divisão. Tudo que é escrito antes, né, dessas palavras de Mórmon significa as placas menores de Nefe. E as placas maiores vêm depois dessas palavras de Mórmon aqui, tá bom? Então, eu vou lendo o texto aqui, do versículo 1 em diante, e já vou explicando aqui essas palavras. Diz assim: E agora eu, Mórmon, estando para entregar nas mãos de meu filho Moroni o registro que estive fazendo, eis que testemunhei quase toda a destruição de meu povo, os nefitas. E aí ele continua aqui, né? A origem, né, dessa palavra aqui, né, que é o nome de um lugar estabelecido, era o nome de, é, como se fosse uma região, que foi dado o nome de Mórmon. Isso está lá em Mosias, capítulo 18, tá bom? Ao se afastar do rei ali, levar um grupo de pessoas para começar a ensinar o evangelho, ele chega numa terra que é chamada Terra de Mórmon. Foi dado, esse nome tinha sido dado pelo rei. O significado da palavra Mórmon, né, ali no versículo, no capítulo 18 de Mosias, significa melhor ou mais bom, tá bom? Esse que é o significado da palavra Mórmon. E aí ele também, Mórmon, ele recebeu esse nome desse local como nome para ele, né? Então, o nome dele. E, inclusive, o nosso livro que nós temos usa esse mesmo nome, o livro de Mórmon. A palavra Mórmon também, né, na língua dos nefitas, significava ali o amor de Deus dura para sempre, ou o amor de Deus é eterno. Então, o significado dessa palavra Mórmon, né, o livro de Mórmon, significa isso: o amor de Deus dura para sempre, é, o amor de Deus é eterno, tá bom? Então, eu acho lindo esse significado aqui da palavra Mórmon. Continuando aqui, então, ele falou que ele testemunhou quase toda a destruição de seu povo, e que ele vai entregar o registro na mão de seu filho Moroni para continuar ali, e que o filho dele provavelmente veria a destruição total do seu povo, que é realmente o que Moroni ele descreve que vê, né? A destruição total ali do povo dele, o Nefitas. E aqui ele continua, né? Falando que as coisas que estão escritas nessas placas menores é agradável, e por isso ele vai manter esse registro aqui. Vamos ler aqui o versículo 5, tá bom? Depois de falar que essas coisas eram agradáveis a Deus, porque tinha muitas profecias aqui, e as palavras de Nefe e dos profetas, então ele fala no versículo 5: Escolhi, portanto, essas coisas para terminar meu registro sobre elas, e esse restante de meu povo, e os registros tirarei das placas de Nefe. E não posso escrever nem a centésima parte das coisas de meu povo. Então a história era tão grande, né, que ele pegou a mínima coisa e fez um resumo. Uma das grandes menções, né, ao nome Mormon, né, esse profeta, ele era historiador, ele fez uma grande façanha, por exemplo. Ele pegou 600 anos antes de Cristo, né, de escritura, e 400 anos depois de Cristo. Então ele fez esse grande trabalho de fazer um resumo de 1000 anos de escritura. Se fosse te dado aí 1000 anos de jornal da sua cidade para você fazer um resumo, seria fácil? Lógico que não, né? Então aqui Mormon ele sabe que não foi fácil, mas ele cita que não conseguiu fazer nenhuma centésima parte aqui, né, de tudo que havia sido escrito nas placas ali. Ele continua dizendo aqui, no versículo 7. Faço isso com um sábio propósito. Aqui quando ele fala que faz isso por um sábio propósito, é porque ele já havia feito um resumo das placas maiores, né? E depois ele achou, né, depois que ele estava lendo os registros que ele tinha, ele achou aqui as placas menores de Nefe, que é um resumo que Nefe faz desde que o pai dele sai de Jerusalém até entrar na Terra da Promissão, e ele deixa espaço, né, para os demais profetas que vierem,
escrever nas placas ali de geração em geração. Então, quando o Mórmon acha essas placas, ele se sente inspirado por Deus, como nós vamos ler aqui, a inserir esses no registro. Coisa muito importante, porque nós já estudamos aqui sobre a perca das 116 páginas do livro de Mórmon. E com essa perca, perdeu muitas das páginas, e aí ficaria sem entendimento, né? Como que começou a história. E a gente vê aqui o Mórmon, né? Primeiramente, Deus mandou Nefe escrever essas placas, fazer um resumo, e agora Mórmon insere essas placas junto nos seus registros, tá bom? Para que anos depois Joseph Smith pudesse traduzir e nós termos uma história continuada, né? Desde Leí saindo de Jerusalém com o governo dos reis aqui. Então, aqui no versículo 7 ele diz, né? Faço isso com um sábio propósito, ou seja, de juntar esses dois registros. Pois assim me é sussurrado, segundo o Espírito do Senhor, que está em mim. E agora eu não sei todas as coisas, mas o Senhor sabe todas as coisas que hão de acontecer. Portanto, ele atua em mim para que eu faça segundo sua vontade. Então, primeiramente, para um sábio propósito. E o Senhor sabe esse sábio propósito. E ele não sabia. Mesmo assim, ele foi obediente à palavra do Senhor. Isso é muito importante. Vamos aqui para continuando aqui do versículo 9 em diante. Diz assim: Agora eu, Mórmon, procedo à conclusão de meu registro, que tiro das placas de Nefe e faço segundo o conhecimento e compreensão que Deus me deu. E então aconteceu que depois de Amaleque haver entregado essas placas nas mãos do rei Benjamim, este tomou-as e pôs juntamente com as outras placas que continham os registros que os reis haviam transmitido de geração em geração, até os dias do rei Benjamim. E foram passadas desde o rei Benjamim de geração em geração, até chegarem em minhas mãos. E eu, Mórmon, rogo a Deus que sejam preservadas de agora em diante. E sei que serão preservadas, porque grandes coisas estarão escritas nelas, pelas quais meu povo e seus irmãos serão julgados no grande e último dia, segundo a palavra de Deus que está escrita. Então, ele fala muitas coisas aqui sobre a preservação desses registros, tá bom? E que ele também preservou esses registros aqui e juntou os dois aqui. O versículo 12 diz assim: E agora a respeito desse rei Benjamim, houve alguma contenda entre o seu próprio povo. Então ele fala de uma divisão interna que houve entre o povo do rei Benjamim. Eles estavam contendendo um com os outros. Mas tem algo que faz eles se unir, que é os lamanitas. Os lamanitas vêm atacar eles, então eles têm que se unir força contra os lamanitas. O versículo continua assim, ó. E aconteceu que depois que os exércitos dos lamanitas desceram à terra de Nefe para guerrear o meu povo, eis, porém, que o rei Benjamim reuniu os seus exércitos e fez-lhe frente e combateu com força, com a força do seu próprio braço e com a espada de Labão. Ou seja, ele armou ali os nefitas para lutarem contra os lamanitas. Versículo 14. E com a força do Senhor lutaram contra seus inimigos, até matarem muitos milhares de lamanitas. E aconteceu que lutaram contra os lamanitas, até expulsarem de toda a terra de sua herança. O versículo 14 eu gostei bastante, porque fala que eles lutaram com a força do Senhor. Sem a força do Senhor, nós não podemos vencer. Então, temos que lutar com a força do Senhor aqui, do nosso lado. Versículo 15 aqui diz assim: E aconteceu que depois de ter havido falsos cristos, e suas bocas terem sido caladas, né? E eles terem sido castigados de acordo com seus crimes. Aqui a gente tem que lembrar que Mormon está fazendo um registro muitos séculos depois ali. Então, ele sabe da história de Serem, ele sabe da história de Curior, né? Que vai ficar mudo também, né? Ainda nós não chegou no registro, mas Mormon, ele está lá na frente falando sobre isso e fala essa parte aqui, né? Que alguns foram silenciados, né? Ficaram mudos, eu acredito que ele esteja falando de Curior aqui. Vamos lá, aqui o versículo 17 diz assim: Pois eis que o rei Benjamim era um santo homem e governou o seu povo com retidão. E havia muitos homens santos na terra, e eles pregavam a palavra de Deus
com poder e autoridade, e eram muito severos por causa da obstinação de seu povo. Aqui interessante, né, que Mormon ele faz uma observação que os profetas eles eram muito severos, pegava no pé, falava mesmo contra o pecado ali, porque o povo estava em pecado. Essa parte de severidade, o Mormon ele já experimentou de duas vezes, né? Por exemplo, ele era severo ao ensinar o povo dele que estava iníquo na época dele, e quando ele usava menos severidade, falava de um jeito mais manso, o povo rejeitava as palavras. Vamos ver o que Mormon fala lá. Lá em Mormon, capítulo 9, versículo 4, ele diz assim, ó: Eis que estou labutando com eles, continuamente, com o próprio povo que ele estava convivendo ali. Mormon ele foi um profeta, mas também ele era um guerreiro. Ele era um general do exército ali. Então ele ajudava os nefitas a vencer os lamanitas. Mas, conforme no versículo que nós estávamos lendo anterior aqui, é com a força do Senhor que nós vencemos. E como os nefitas estavam em pecado e não buscavam ao Senhor, eles perderam essa força do Senhor, a companhia de Deus com eles. Então, por conta disso, eles estavam sendo destruídos. E aí, Mormon, ele tenta chamar eles na razão, chamando eles ao arrependimento com severidade. Quando ele não falava com severidade, eles não obedeciam também. Né? Então, o versículo ele continua dizendo assim, ó: E quando lhe transmitia a palavra de Deus com rigor, ou seja, com severidade, eles tremem de raiva contra mim. E quando não uso de rigor, ou seja, de severidade, endurece o coração contra as palavras de Deus. Portanto, temo que o Espírito do Senhor tenha deixado de lutar contra eles. Bom, o Espírito do Senhor deixar de lutar é quando o Espírito ele não acha mais espaço na pessoa para prestar o testemunho, para ela conhecer a verdade. A pessoa expulsa esse sentimento do Espírito Santo. Então aqui a gente viu o Mormon aplicando essa parte, né? Tanto com rigor à palavra, só que aí quando ele era muito rigoroso, né? Severo nas palavras dele, o povo rejeitava, né? E tremia de raiva contra ele. Mas quando ele falava de um jeito manso, né? Também o povo não dava atenção. Então era uma situação bem difícil aqui para ele, né? Bom, continuando aqui é o último versículo 18, diz assim: Portanto, com o auxílio deles e também dos profetas e do rei Benjamim, trabalharam todos com as forças do seu corpo e as faculdades de toda a sua alma. Mais uma vez estabeleceram paz naquela terra. Então aqui eles está falando da época do rei Benjamim, e eles conseguiram estabelecer paz na terra. Tanto por conta da guerra que os lamanitas estavam travando, mas também no começo do registro mostrou que o povo do rei Benjamim eles estavam com um conflito interno. E eles conseguiram ter paz, eles solucionaram essa parte com a pregação da palavra. Aqui mostra que eles não estavam sozinhos, né? Ele fala assim, ó: Portanto, com o auxílio deles e também dos profetas, várias pessoas pregando o evangelho, um esforço contínuo, com essa força que eles conseguiram fazer com que tivesse paz entre eles, tá bom? Então é essa a mensagem que eu compartilho hoje com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.